Olá, aluno, tudo bem com você? Meu nome é Sidney Pontes, sou professor de violino da Escola de Música Valtel Branco e estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de violino para a turma iniciante. Estamos atualmente na aula número 9 e, por padrão, nós estamos estudando o método Suzuki Volume 1 e o método Lore-Alpes. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né, do método Lore-Alpes, partindo dele, né, a princípio hoje, e depois, mais ao fim da aula, falaremos também sobre a nossa lição número 5 do método Suzuki, ok? Então vamos lá, gente. A lição que nós paramos sobre intervalos na semana passada, ou na aula anterior, foi a lição número 8, número 7. Então, hoje a gente vai falar a partir da lição número 8. A lição número 8 é uma lição muito interessante porque ela é a primeira lição que ela compõe, né, várias figuras musicais de diferentes valores, como mínimas, semínimas, colcheias. Ela mistura também escalas crescentes e decrescentes. Ela mistura também acidentes, né, porque por padrão ela é uma lição em Sol maior, porém ela tem alguns acidentes ali no seu percurso. Então vale muito a pena a gente estudá-la, né? Todo o dedilhado ele está escrito em cima da nota, então 0 significa corda solta, 1 primeiro dedo e assim por diante. A partir de agora a gente vai fazer todo o nosso estudo com metrônomo, tá, gente? Sem metrônomo não dá pra gente estudar. Tá? Então a gente enriquece mais o nosso estudo, né? Utilizando essa ferramenta. Então vamos lá. Vamos estudar essa lição por etapas, tá, gente? Considerando cada pentagrama como se fosse uma frase. Então nós temos ali 3 pentagramas, então entre aspas teremos 3 frases. Então eu vou primeiramente tocar essa a primeira frase e explicar, fazer os apontamentos, né, sobre o que é importante. Depois eu vou tocar a segunda frase, explicar e assim por diante. Bom, gente, tudo que está abaixo, né, tudo que é suplementar inferior, tudo que está, melhor ainda, tudo que está a partir do segundo espaço em branco do pentagrama para baixo, se concentra na corda Ré ou na corda Sol. E tudo que está do segundo espaço em branco para cima se concentra nas cordas Lá e Mi. Então não tem um segredo, né, gente? Segundo espaço em branco para cima, cordas Lá e Mi. Segundo espaço em branco para baixo, corda Ré e Sol. Esse segundo espaço em branco é a nota Lá. E a nota Lá pode ser feita tanto no quarto dedo na corda Ré, como na corda solta, que é a corda Lá. Então a gente pode fazer essas duas coisas. Porém, a gente tem que seguir o que está escrito na lição, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente posiciona o nosso metrônomo em 50 BPM, tá, gente? Então vamos posicionar o metrônomo em 50 BPM para a gente começar a estudar a lição. Reparem que o tempo mais forte, né, marcado, né, no compasso pelo metrônomo é o primeiro, né?
Que gostoso, né? Parece uma melodia, uma música, né? Uma canção. Né? Mas é uma lição do método. Uma coisa importante, gente, que eu venho percebendo ao longo das monitorias, né? Eu percebi de um aluno específico que participou da última monitoria, foi que ele acabou, ao realizar algumas lições anteriores desse método, tendo variações sonoras na mesma nota. Né? Uma nota, gente, ela tem que ser entoada, tem que ser executada de maneira linear. Né? Então, por exemplo, a nota Ré. Ok? Ela tem que ser entoada, tem que ser executada de maneira linear. Eu não posso ter picos sonoros e baixas sonoras. Picos sonoros e baixas sonoras. Né? Isso significa que eu estou apertando meu arco em certos momentos e afrouxando, apertando e afrouxando. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo com o arco, tá? Então, a princípio, a gente não está pensando aqui em dinâmica, né? A gente não está pensando aqui em questões interpretativas, a gente não está pensando aqui em acentuações, a gente está focando na lição. Então, a princípio, a gente deve tocar todas as notas de forma linear, né? E as notas elas não devem ter picos sonoros e baixas sonoras, tá? Então, só para vocês, só para deixar bem frisado esse ponto. Essa frase ela não tem nenhuma dificuldade, tá? Uma questão só é que as colcheias têm que ser feitas, as colcheias elas têm que ser feitas com pouco arco, né? E as semínimas e mínimas elas são feitas com bastante arco, né? Isso não é segredo para ninguém, beleza? Vamos para a segunda frase, então, gente. Segundo pentagrama. Ok, não esquecendo, né? Sempre com metrônomo. Beleza. Se a gente quisesse, a gente poderia até ter terminado, considerado o término dessa frase antes da pausa, né? Essa frase especial, o que ela tem de diferente? Né? Ela tem só o dó sustenido, que é um acidente ali que não faz parte da escala de sol, né? Ela não está contemplada na tonalidade de sol maior a nota dó sustenido, né? Então por isso a gente considera como um acidente, tá? Por fim, nós temos a última frase, que eu vou pegar a última frase do último compasso do segundo pentagrama, tá, gente? E ela é praticamente a repetição da primeira frase, do primeiro pentagrama, tá? Então não tem nenhum segredo.
quando a música, né, a peça, ela é lenta, a gente tem a tendência, né, automática de correr, né, gente? Sabe, de acelerar o passo. É por isso que é importante a gente utilizar o metrônomo para a gente sempre se manter, né, no mesmo padrão ali de andamento, tá? Bom, a lição 9 é uma lição interessante, gente, porque ela é em 3x4, né? A primeira vez que a gente vai ver nesse método uma fórmula de compasso diferente. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que mudar no nosso metrônomo para uma fórmula de compasso 3x4, tá, gente? Então, a gente configura, né? Porque são 3 batidas por compasso. O legal dessa lição, número 9, da página 13 do método Lorax, é o seguinte, que ela trabalha numa escala crescente e decrescente. Muito legal, né? Sempre repetindo, né, a nota de partida. Então começa com Sol, Sol, Lá, Si, depois Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol. Ele sempre vai resgatando e partindo do princípio da segunda nota anterior à primeira que foi iniciada. Então é bem legal, porque no nosso cérebro isso estimula o nosso cérebro a pensar de uma maneira diferente. Então também, gente, a grande chave, né, desses métodos e das lições é provocar no nosso cérebro diferentes emoções, diferentes experiências, né? Entendem? Então vamos lá. Então eu vou tocar do início ao fim e depois dou uma pontuação, tá, gente? Para ser um pouco mais rápido, eu vou tocar num andamento mais acelerado. Porém, estudem sempre a partir de 50 BPM, tá? E depois aumentem, gente, gradativamente. Legal. Então, ela não tem muito segredo, né? Ela é bem repetitiva, né? Repetindo sempre a segunda nota após a primeira, que inicia, né? Do primeiro compasso, ou do compasso anterior. É interessante você perceber que eu não passo o arco todo, apesar de tocar semínimas, né? Nesse andamento de 80 BPM, eu não passo o arco todo. Eu passo apenas um pouquinho o arco ali, né? Na região central pro talão, né? Agora, se eu tocar em 50 BPM, gente, muda um pouquinho a configuração. Aí a gente percebe, né, gente, que a gente utiliza o arco todo, né, nesse andamento. Então, quanto menor o andamento, menos arco você utiliza, tá? Essa é a ideia.
Perdão, quanto menor o andamento, menos ar que você utiliza, e quanto menor o andamento, mais ar que você utiliza, porque vai estar mais devagar, então você vai utilizar mais ar. Se o andamento for rápido, quanto maior o andamento, menos ar que você utiliza, porque vai estar bem rápido, então você vai fazer as notas bem rápidas e utilizar pouco ar. Tá? Então é inversamente proporcional. Maior andamento, menos ar. Menor andamento, mais ar. Então tá, a gente também tem que falar sobre a lição, né, que é a lição do Suzuki, volume 1, né, que a gente está estudando, que é a lição 5, né, gente? Essa lição ela é muito importante porque ela é uma lição que ela começa com uma anacruse, né? A gente usa essa figura, né, de expressão chamada anacruse. Essa anacruse é quando a nota anterior ao compasso em questão, ela chama o próximo compasso, tá? Então, a gente pode entender dessa maneira. Uma anacruse, ela chama o próximo compasso. Ela chama a frase principal. Ele é um gatilho para o próximo compasso, tá, gente? Então, a gente pode entender dessa maneira, tá? Então, a anacruse é um gatilho para o próximo compasso, tá? Então, e é assim que a gente vai tratá-la, né? Então, a lição 5, a anacruse, ela é a partir do compasso, do primeiro compasso ali, já é na notinha Mi. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa anacruse, né, da parte do meio para o talão. Então a gente vai sair do meio, praticamente do meio para o talão, e vai fazer essa extensão toda, ó. Como está anotado que é para cima, o arco, tem um sinal de ponta ali, e tem o número 0, que significa corda solta, a gente vai fazer esse movimento. Depois, né, como ela é uma colcheia, logo após em uma semínima, então a gente usa o arco todo. Após isso, a gente tem duas colcheias, então a gente usa pouquinho o arco. De novo. Por que eu fiz na ponta, né? Porque parou na ponta. A nota anterior, que é a semínima, ela é um Mi, né? Eu estou na ponta, então vou fazer as duas colcheias na ponta. E aí a gente vem, né? Depois, nessa alternância infinita entre semínimas e colcheias. Então, qual que é a dica? A anacruse ali, gente, que é a chamada para o próximo compasso, né, para o segundo compasso, a gente faz do meio para o talão. E depois a gente sempre vai pensando em fazer semínimas arco todo e colcheias pouquinho arco. Tá? Então vamos começar o andamento, ele é andante, então a gente pode colocar, né, a fim de estudo 50, mas para tocar a gente consegue tocar num 80, num 60 ali, tá? Já está de bom tamanho. Uma coisa, gente, não esqueçam de mudar de 3x4 para 2x4, porque esse compasso ele é 2x4, essa fórmula de compasso, tá? Uma coisa importante, gente, é que toda vez que eu tenho uma pausa de colcheia e uma colcheia depois, essa nota é para cima, obrigatoriamente, tá?
ela aparece esse símbolo no segundo e no terceiro pentagrama, mas no primeiro pentagrama ali no finalzinho não aparece, tá, gente? Não é para cima, tem um sinal de ponta ali. Bom, o primeiro compasso, vocês perceberem ali, falta elementos, né? Falta uma pausa de 1,5 para combinar com essa nota de meio tempo e formar 2 tempos, porque em cada compasso tem que ter 2 tempos, é uma fórmula de compasso 2/4. Então a gente conta mentalmente 1,5, como se tivesse uma pausa ali, mas não escrita, entende? Existe uma pausa ali, subliminar, entre aspas. Ela não existe, mas ela não está escrita, mas porém ela existe, tá? Então a gente conta 1,5, 1E. A gente pode considerar a cocheia ali, pausa de cocheia, como a letra E. Né? Então no metrônomo a gente consegue fazer essa correspondência, né? 1E, mi, tá? 1E, tá bom, pessoal? Bom, aí como a gente fez esse andamento, né, a gente pode aumentar um pouco, né? Aumenta depois que você conseguiu fazer bem no 50, aumenta para o 60 e por fim para o 80, né? E é isso, gente. Essa foi mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E dúvidas deixem nos comentários ou nos horários de monitoria toda segunda e sexta-feira às 4 da tarde, beleza? Então, até mais, gente.